Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos na terça-feira da oitava da Páscoa. Estamos festejando, comemorando este dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Como o Salmo 32 da missa de hoje vai nos dizer no refrão: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E em toda a terra agora transborda a bondade do Senhor expressa no Filho de Deus, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João, os versículos 11 a 18. Não sei se vocês têm percebido que o Evangelho, nesses dias, tem sempre apresentado as mulheres, em especial Maria Madalena, que foi ao túmulo. Maria que chega no túmulo, encontra o túmulo vazio. Maria que corre para avisar os apóstolos que o túmulo estava vazio, o corpo do Senhor não estava lá, e o que havia encontrado era apenas os panos que enrolaram o corpo dele. Maria Madalena não tinha entendido nada do que Jesus havia falado. E de repente, hoje, nós nos deparamos com esta situação. Ela estava ali chorando. Chorando porque levaram o meu Senhor. Para onde? Ninguém sabe. Imagina, meus irmãos, que sofrimento Maria Madalena estava vivendo naquele momento. Ela vai cedinho para terminar o que havia começado na sexta-feira, mas já era final da tarde, a estrela já tinha aparecido no céu, ou melhor, antes da estrela aparecer no céu, o corpo do Senhor foi levado às pressas, porque se a estrela aparecesse, eles não iriam poder fazer mais nada, o corpo do Senhor iria ficar ou lá na cruz, ou eles iam deixar no chão, porque o Shabat, o sábado,
não permitia que fizesse nenhum tipo de trabalho. Então o corpo de Jesus foi levado às pressas. Colocaram naquele pano e deixaram para fazer o resto das coisas no dia seguinte, que era ungir o corpo do Senhor e tudo mais. Tirar todo aquele sangue que estava no corpo dele. Tudo isso iria ser feito no dia seguinte. Então Maria Madalena, já de madrugada, imagina, ela passou a noite toda esperando que passasse o sábado e entrasse no domingo para ela ir lá no túmulo fazer isso. E quando ela chegou, a pedra havia sido rolada e interessante, ela viu 2 anjos ali, bem do lado de fora do túmulo. Ela chorando, ela inclinou-se, olhou para dentro do túmulo. Então ela viu lá dentro 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? Por que você tem chorado? O que tem levado você a chorar, mulher? Ela responde imediatamente: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Mais uma vez aqui eu quero lembrar para vocês que por 3 vezes Jesus disse que iria ser entregue nas mãos dos homens. Os homens iriam bater nele, iriam matá-lo, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Essa última parte, ao 3º dia, ele iria ressuscitar, isso ficou esquecido, tanto por parte dos apóstolos como Maria Madalena. Eles viram a realização da profecia, da morte de Jesus e tudo, os sofrimentos, mas essa questão da ressurreição, eles não conseguiam entender. E aí acontece algo de maravilhoso. Tendo dito isso, ou seja, aonde colocaram o meu Senhor, ela voltou para trás e viu Jesus de pé. Jesus estava de pé, olhem bem. Aquele que estava em pé na frente dela era justamente aquele que ela havia convivido com ele durante algum tempo, desde a conversão de Maria Madalena. Como os evangelistas diziam, aquela mulher que expulsaram 7 demônios. Tanto Lucas como Marcos, eles deixam registrado isso. Então, Maria Madalena, ela conhecia muito Jesus. Ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia Jesus de costa e de frente. Mas o que foi que aconteceu aqui? Jesus estava de pé diante dela. E Jesus ainda falou com ela: mulher, por que choras? Que é a mesma coisa que os anjos haviam falado. Mulher, por que choras e a quem procuras? E Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Estou entendendo que ela não conheceu a pessoa que estava ali de frente dela? Ela não conheceu. Mas quando Jesus disse Maria,
Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Porque ela pensava que era o jardineiro que estava lá na Terra Santa, no lugar aonde tem o túmulo de Jesus. E o túmulo, graças a Deus, está vazio, porque Jesus ressuscitou. Sim, do lado direito de quem entra, tem um altar, e nesse altar tem um quadro. E nesse quadro tem Maria Madalena e Jesus. Diante dela, ela olhando para Jesus, e Jesus com um chapéu, como se ele fosse um jardineiro. Porque ela está dizendo, eu pensava que era o jardineiro que estava ali, ou o coveiro, sei lá, mas aqui ela está dizendo que era o jardineiro. E aí, quando Jesus fala Maria, ela conheceu. Provavelmente só Jesus tinha um jeito especial de falar o nome dela. Você está entendendo? Aquelas pessoas que conhecem a outra e existem algumas atitudes, alguns gestos, a forma de andar, de gesticular, que aquela pessoa que é mais íntima, ela conhece, e quando ela vê, ela diz, é tal pessoa. A mesma coisa quando Jesus falou Maria. Aí ela voltou-se imediatamente. Ela viu que era o Senhor. Ela diz, mestre. Olha só. Vocês estão vendo, meus irmãos, como é que Jesus, porque Ele é Deus, Ele nos conhece profundamente. Cada pessoa, Ele vê de forma bem especial, única, de forma única. Mas por que que Maria Madalena não conheceu Jesus? Ela não conheceu Jesus porque ela estava diante do corpo de Jesus, diante da pessoa de Jesus, do ressuscitado. Ela estava vendo o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, totalmente diferente. Assim será o corpo de todos nós quando nós ressuscitarmos. Nós teremos um corpo diferente, não será igual a esse daqui. É bonito, meus irmãos, que aquelas pessoas que morreram sem o braço, ao ressuscitar, elas terão os braços. Aquelas pessoas que não tinham, que eram cegas, elas ressuscitarão enxergando. Qualquer defeito que tiver, a pessoa vai ressuscitar com um corpo perfeito, perfeitíssimo. Porque esse corpo que nós temos agora, por causa da mancha do pecado original, o nosso corpo, por mais que ele seja perfeito, porque tem pessoas bonitas, ele tem sempre algum defeito. Ele não é perfeito, mas o nosso corpo será perfeito. Jesus estava resplandecente da sua glória, que Maria Madalena não o conheceu. E olha o que eu estou dizendo. Maria Madalena andava com Jesus já há muito tempo, ela não conheceu o Senhor. Até mesmo porque ela não poderia imaginar que ela iria ver Jesus novamente, porque ele havia morrido. Então, Maria agora, quando ele fala Maria, ela voltou-se, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, porque Maria Madalena ainda estava com aquele apego, aquelas coisas todas, então não me segures ainda, porque eu não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos,
subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos clareza de quem é Deus, quem é o nosso Deus. Nós cremos verdadeiramente na Santíssima Trindade, Pai, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo. Um Deus único em três pessoas. Não tem como mais, meus irmãos, nós nos voltarmos para o paganismo, para vivermos atrás dos deuses pagãos. Infelizmente, hoje nós vivemos num tempo em que estão confundindo as coisas, dizendo que é cultura. Aí tem outros que dizem que cada um tem que viver a sua religião do jeito que quiser, não importa, não existe nenhuma religião melhor do que a outra. Jesus agora está dizendo qual é a verdadeira religião e quem nós devemos adorar. É o Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que venceu a morte. Me mostre um Deus pagão que tenha morrido e vencido a morte. Claro, são tudo teorias que falam, aqui não, está na prática. Ele ressuscitou, Maria Madalena viu ele morto na cruz, viu ele morrendo na cruz. Ela estava quando levaram o corpo dele para o sepulcro. E lá, no dia seguinte, ela foi lá. E agora ela se encontra com o Senhor. Vai dizer aos seus irmãos que agora eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você vê que Maria Madalena, quando Jesus falou o nome dela, ela chamou ele de Rabuni, que quer dizer mestre. Agora ela já não está reconhecendo Jesus mais como mestre. Ela está reconhecendo como Senhor. É o versículo 18. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Eu vi o Senhor dos senhores, aquele que veio do céu, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É o que Pedro está dizendo na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 36 até o 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando eles ouviram toda essa pregação de Pedro, eles começaram a perguntar para Pedro o que é que eles deveriam fazer. Irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. A ressurreição de Jesus agora nos leva ao encontro do verdadeiro Deus, e a condição para sermos dele é a conversão, é a mudança, é abandonar os ídolos, abandonar os pecados, se converter e depois ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E aqui Pedro ainda vai dizer que devemos fugir dessa gente corrompida, desse mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Salvai-vos dessa gente corrompida. E naquele dia, muitos foram batizados, muitos receberam o Senhor, 3.000 pessoas se uniram aos apóstolos, se converteram, mudaram de vida.
Essa é a graça da ressurreição. Que nós possamos ser fiéis, que nós possamos em tudo fazer a vontade de Deus e que nós possamos crer sempre e cada vez mais que Ele é o Senhor. Subo ao vosso Pai e meu Pai. Jesus está nos colocando agora na condição que nós somos filhos de Deus. E é o que São Paulo vai dizer. Por meio do batismo, nós nos tornamos filhos adotivos. Então nós somos agora filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais criaturas, nós somos filhos. Todos aqueles que são batizados se tornam filhos de Deus e nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, Ele é o nosso Deus. Aí Jesus diz: eu subo ao vosso Pai e o meu Pai. É o meu Pai e vosso Pai. Ao meu Deus e vosso Deus. Uma feliz Páscoa para você. Se nesse dia Maria Madalena, que estava chorando, ela se alegrou ao ver o Senhor, eu vi o Senhor. Nós também, meus irmãos, é tempo de alegria. A bondade do Senhor se espalhou por toda a terra, por todas as nações, e agora todos precisam se voltar para o Senhor, nosso Deus. Invoquemos o Senhor. Proclamemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo, feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E como é bom ser católico. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.